Fala, galera! Esse é mais um Crônica Rubro-Negra na área. Eu sou Henrique Juliano e, antes de tudo, eu gostaria de pedir a você para se inscrever no nosso canal, caso você já não tenha o feito, e ao final desse vídeo, que curtam, porque vocês vão gostar. Enfim, o nosso assunto de hoje do Crônica Rubro-Negra é algo que está muito em voga essa semana: o planejamento do Flamengo para a temporada 2023. Por conta da eliminação precoce no Mundial, mesmo com a vitória de 4-2 sobre o Al-Ahly do Egito, o planejamento rubro-negro passou a ser bastante questionado e nós vamos destrinchar alguns pontos que consideramos relevantes sobre esse tema. Mas, antes de tudo, eu gostaria de falar um pouco sobre o jogo contra o Al-Hilal, sobre uma perspectiva que a gente não tem como passar por cima. Eu vejo que alguns torcedores tentam não abordar esse assunto, outros falam até demais desse tema, escanteando um pouco as deficiências da equipe rubro-negra, mas não tem como a gente não falar da arbitragem romena de Istvan Kovacs. Pois bem, para mim existem dois pontos nessa arbitragem que chamam muito a atenção. O primeiro ponto é os cartões amarelos em profusão no início do jogo e para jogadores fundamentais dos três setores da equipe. São eles: Davi Luiz, Gerson e Gabriel Barbosa, o Gabigol. Esse ponto chama muito atenção porque é uma forma um pouco de minar o time do Flamengo. E o segundo ponto está diretamente ligado a isso. No pênalti, que foi marcado a partir do chamamento do VAR, primeiro VAR espanhol, é importante levar em consideração isso, ou seja, o Real Madrid era muito favorito ao Mundial, mas, mesmo assim, é claro que seria melhor enfrentar uma equipe como o do Al-Hilal e não um clube do tamanho do Flamengo, que inclusive já foi campeão mundial em 1981 e tem a maior torcida do mundo, mesmo que o Real Madrid fosse favorito, e é importante a gente frisar isso. Com o chamamento do VAR espanhol, Istvan Kovacs não só marca o pênalti que ele não havia visto em campo, como resolve dar o segundo amarelo ao Gerson. Algo que por muita gente foi considerado um grandíssimo exagero, se não o próprio pênalti ser considerado um exagero. Pois bem, amarelo para Gerson, expulsão ainda no primeiro tempo, o Al-Hilal faz 2-1 na primeira etapa, e aí a ladeira que o Flamengo tinha que subir no segundo tempo era enorme. Eu acho que esse ponto, o ponto da expulsão do Gerson, que já vem no rescaldo desses amarelos super distribuídos, é um ponto a se levar em consideração no Flamengo e Al-Hilal. E não tem como a gente desconsiderar que o Al-Hilal é um país da Arábia Saudita, o país patrocinador master da competição. Visit Saudi, ou seja, o departamento de turismo do governo da Arábia Saudita, era o patrocinador principal, era o FIFA Club World Cup by Visit Saudi. Inclusive, se vocês entrarem agora no Instagram do Visit Saudi, vocês vão ver o tempo todo ele chamando a atenção para a atuação do Al-Hilal, torcendo pelo Al-Hilal. E logo depois, pasmem, ou seja, na segunda-feira imediata após a final e a disputa do terceiro lugar, a Arábia Saudita foi anunciada como a sede do Mundial de Clubes deste ano, o de 2023, já que esse foi considerado como o Mundial de Clubes de 2022, adiado por conta da Copa do Mundo. Pois bem, aproveitando esse ensejo do debate do Mundial de Clubes de 2022 em 2023, é importante a gente falar que essa mudança ela é fundamental para a análise do desempenho do Flamengo nesta competição. Em 1981, o Flamengo, em seu único título mundial, foi campeão da Libertadores semanas antes de jogar um Mundial no Japão contra o Liverpool. E em meio à competição, a Copa Libertadores, o Flamengo também jogava o Campeonato Carioca. Numa época, o Campeonato Carioca era dificílimo, inclusive a final contra o Vasco gerou 3 partidas emocionantes. E na mesma competição, o Flamengo se esmerou ao máximo para devolver os 6-0 contra o Botafogo, que estavam engasgados há 9 anos nas nossas gargantas rubro-negras. O Flamengo chega ao Japão super entrosado, super motivado, ainda com a memória dos 2 títulos, o Carioca e a Libertadores, um Carioca, inclusive, que não desgastava tanto fisicamente no quesito viagens, já que era uma competição, se não disputada no estado, mas basicamente disputada na cidade do Rio de Janeiro, principalmente nas suas fases agudas. O Flamengo vai ao Japão, vence o Liverpool, claro, numa época em que, de fato, os times sul-americanos poderiam ser melhores que os europeus, e no caso do Flamengo, o Flamengo era melhor
do que aquele super time do Liverpool, e o Flamengo saiu campeão de lá. Durante o transcorrer da década de 80, a Libertadores ela chegou a terminar algumas vezes no meio do ano e algumas vezes no final do ano. Mas a partir da década de 90, a gente consolidou a competição terminando no meio do ano, exceto alguns anos que terminava no final de agosto, em geral por conta das competições de seleções no meio do ano. Então, a minha geração, por exemplo, eu nasci em 89, se acostumou a ver o time campeão da Libertadores ganhar a competição no meio do ano e se preparar para um Mundial no Japão, depois mudou de local, no final do ano. Mudou de local exatamente no ano de 2005, quando a FIFA passou a organizar um Mundial, inspirado naquele, inclusive, ainda nesse momento patrocinado pela montadora japonesa Toyota, mas com clubes de todos os continentes e um representante do país sede. Tomar uma aguinha aqui. Pois bem, e assim foi. 3 times brasileiros foram os únicos campeões mundiais sul-americanos nesse período: o São Paulo em 2005, o Internacional em 2006 e o Corinthians em 2012. Inclusive, o Estudiantes de La Plata em 2009 conseguiu fazer frente àquele grande Barcelona, mas perdeu na prorrogação com o gol do Messi. Mas algo muito importante mudou no calendário a partir de 2017. Em 2017, a final da Copa Libertadores passou a ser jogada no final do ano, ainda naquele momento em jogos de ida e volta. O campeão foi o Grêmio, na casa do Lanús. No ano seguinte, lembrando que o Grêmio foi ao Mundial, jogou com o Real Madrid entrosado, mas a discrepância entre Real Madrid era realmente enorme. O Real Madrid acabou ganhando apenas de 1-0, mas numa partida que foi praticamente um ataque contra a defesa. No ano seguinte, a final entre Boca e River, teve o primeiro jogo na Bombonera, o segundo jogo no Monumental não aconteceu, a final foi adiada, foi levada para a Espanha, e aí o tempo entre a final e o Mundial de Clubes foi muito estreito na maior vitória da história do River. O que aconteceu? O River chegou no Mundial e perdeu para o Al-Ahly. Em 2019 foi a nossa vez, chegamos à final contra o Liverpool jogando um bom futebol, fizemos frente tal qual o Estudiantes lá de 2000 e 2009, não conseguimos, mas mostramos que é possível. Mantivemos o entrosamento do título da Libertadores. Muita gente falou que o Flamengo estava em final de temporada e, portanto, cansado. Isso era um ônus? Era um ônus. Mas, ao mesmo tempo, nós estávamos com um time mais azeitado, digamos assim, talvez do que o próprio Liverpool. E olha que aquele é o melhor Liverpool do Klopp, ao contrário do que se pode imaginar, porque ele não foi campeão europeu, mas ele é o Liverpool que foi campeão da Premier League, do campeonato inglês, que é a única Premier League que o Liverpool ganhou neste século. Em 2020, um outro caso sui generis, o título do Palmeiras, no Maracanã, sem público, com o Mundial sendo jogado ali 1,5 depois. O Palmeiras chegou ao Mundial, ainda talvez sob os efeitos da comemoração do título da Libertadores, mal conseguiu se preparar para aqueles adversários que estavam no Mundial, e o Palmeiras perdeu ainda na semifinal para o Tigres, e além disso o Palmeiras conseguiu ser o primeiro e único time sul-americano a ficar em 4º lugar no Mundial com esse formato. No ano seguinte o Palmeiras nos derrotou, e aí temos um ponto muito importante. O Palmeiras também jogou o Mundial na temporada seguinte, como nós fizemos esse ano, ao contrário de todos esses exemplos que nós demos. Só que o Palmeiras se preparou para este Mundial, conseguiu ir ao Mundial, ganhou a sua semifinal e fez frente ao Chelsea na final. O planejamento deu certo? Não, porque o Palmeiras não foi campeão. Mas o planejamento do Palmeiras era o molde de planejamento exemplar para o Flamengo esse ano? Enfim, eu acho que sim, e isso é para refletir. É importante a gente frisar que o Flamengo foi campeão da Copa Libertadores em 29 de outubro de 2022. Após essa data, o Flamengo jogou apenas 4 partidas do Campeonato Brasileiro. Não ganhou nenhuma delas, né? O Flamengo perdeu para o Corinthians no Maracanã, o Flamengo perdeu para o Coritiba, que lutava contra o rebaixamento em Curitiba, o Flamengo empatou com o rebaixado Juventude em Caxias do Sul e conseguiu perder para o Avaí no Maracanã na última rodada, na despedida dos Diegos, Alves e Ribas.
Será que, já que essa equipe não conseguiu render os dividendos que talvez um vice-campeonato trouxesse para o Flamengo em 2022, será que não seria melhor dar as férias antes para os jogadores e antecipar bastante o planejamento de 2023? Mas talvez isso acontecesse muito cedo, afinal de contas, o próprio jogo com o Avaí, o jogo festivo, que foi na véspera do carro aberto ali na Avenida Presidente Antônio Carlos, o jogo contra o Avaí, ele foi um mês e meio, foi no dia 12 de novembro, um mês e meio antes da reapresentação do elenco, exceto os 4 jogadores que foram para a Copa do Mundo. Por que um mês e meio? Né? Como nós sabemos, a consolidação das leis do trabalho no Brasil exige apenas um mês de férias. É claro que a gente pode entender que os jogadores podem ter férias a mais em plena Copa do Mundo, mas não os do Flamengo. Os dos outros clubes, sim. O Flamengo tinha um Mundial de Clubes para jogar no início do ano. Isso já era, ao menos, imaginado. Durante esse processo foi sabido de maneira cabal, com a FIFA marcando o Mundial para fevereiro. Então, enfim, vamos lá. O Flamengo teve uma excepcional férias de um mês e meio. Vamos falar dos 4 jogadores que estavam na Copa do Mundo, que não tiveram férias no primeiro mês aí dos outros jogadores. Arrascaeta e Varela foram eliminados com o Uruguai no dia 2 de dezembro. Everton Ribeiro e Pedro eliminados no dia 9 de dezembro. Então, é claro que eles tinham que ter férias e esses 4 se reapresentaram no tempo devido. Os outros não. E, por exemplo, o Davi Luiz. O Davi Luiz é um jogador que, na minha opinião, ele foi essencial para o Flamengo no segundo semestre de 2022. Mas vocês lembram do Davi Luiz no início da temporada de 2022? E vamos tentar fazer um exercício de esquecer um pouco as rusgas que nós mesmos, torcedores, temos com o Paulo Souza. O Davi Luiz foi um jogador que já em 2022 demorou para entrar em forma. O Davi Luiz está demorando novamente para entrar em forma. Só que o Flamengo já perdeu uma Supercopa para o Palmeiras, o Flamengo já perdeu o tão sonhado bimundial. Será que se o Davi Luiz tivesse se reapresentado antes, isso não poderia ter sido diferente? Isso vale para outros jogadores. O Felipe Luiz teve uma lesão na final da Copa Libertadores. Será que ele não poderia ter tido férias e ter se reapresentado 2 semanas antes do que se reapresentou para tratar de maneira mais objetiva e profissional a lesão com o departamento médico do Flamengo? Essas são questões que ficam. Mas, para além dessa demora na representação, é importante a gente frisar uma outra coisinha. O Flamengo contratou o Gerson e o Flamengo se desfez de Rodinei e João Gomes. Né? O Rodinei não teve seu contrato renovado, o João Gomes foi vendido ao Wolverhampton, enquanto o Lyon, de John Textor, também sonhava em contratar o nosso volante prata da casa. O Flamengo acabou vendendo o Wolverhampton, todos nós sabemos que também acabou sendo uma preferência do João, que deu a palavra ao clube inglês. Mas se tinham 2 clubes na parada, eu acho que o João foi vendido por um bom preço, por um bom valor, faz sentido o negócio. O que não faz sentido para mim nesse negócio é o seguinte: você tem uma competição em fevereiro, no segundo mês do ano, você troca o treinador, ou seja, o treinador precisa compor um time, ele precisa trabalhar com o entrosamento que esse time já tem do ano anterior. E você vende um titular podendo eventualmente barganhar, entregá-lo só no meio do ano, como acontece em várias negociações, porque a temporada europeia começa no nosso meio de temporada. Será que entre Lyon e o Wolverhampton o Flamengo não poderia priorizar que o João fosse apenas no meio de 2023, portanto possibilitando o João de jogar o Mundial de Clubes? Por outro lado, a contratação do Rossi, que eu não citei aqui. O Rossi foi contratado junto ao Boca Juniors e está jogando emprestado ao Al Nassr. Sabemos que Riquelme e a diretoria do Boca não queriam facilitar para um rival sul-americano, que essa negociação foi difícil. O Flamengo contratou, porque ele viraria jogador livre no mercado, mas não conseguiu trazê-lo antes. Mas será que esse não deveria ser um objetivo fundamental do Flamengo? Então o Flamengo se livra de João antes do meio do ano e só pega Rossi no meio do ano. O Santos é titular, o Rossi talvez não jogasse, mas é importante lembrar que o Flamengo foi jogar o Mundial de Clubes
com o Matheus Cunha, que eu acho um ótimo goleiro, mas que ainda está começando a sua carreira no profissional do Flamengo, como segundo goleiro. Vocês imaginam se o Matheus Cunha tivesse que entrar, por exemplo, na fogueira contra o Al Hilal? E o Santos foi criticado porque não pegou pênalti contra o Al Hilal. O jogo seguinte pegou. Imagina se o Matheus Cunha, por exemplo, entrasse numa hipotética final contra o Real Madrid e tomasse um gol por falha dele. Que planejamento era esse da diretoria do Flamengo, já que a gente entende, inclusive, que o Hugo está fora dos planos. O Flamengo apenas não conseguiu vender o jogador. Então, o fator Rossi e o fator João, eles espelham um pouco a maneira como o Flamengo lidou com o Mundial. Afinal de contas, o João, junto ao Thiago Maia, funcionaram como um organismo de meio campo para defender e para atacar. Mas nós sabemos que o Gerson não tem a tradição de jogar na posição que o João Gomes jogava. O João Gomes jogava para compor com o Thiago Maia, que era, em tese, o primeiro volante. O Gerson, mesmo quando jogou de volante na equipe de 2019, com o Arão à frente da zaga, o Flamengo marcava muito mais à frente do que marcava o time do Dorival, ou que teria tempo o Vitor Pereira de fazer o Flamengo jogar agora. E mesmo assim o Flamengo se livrou do João, obrigando o treinador a escalar o Gerson nessa posição. O Gerson, como nós sabemos, não foi bem nem na derrota da final da Supercopa e nem no Mundial de Clubes. Então, debatido isso tudo, eu deixei para o final justamente aquilo que é mais polêmico e que é mais raso e mais lugar comum, a discussão sobre a troca do treinador. Pois bem, eu acho que para o Mundial, no início de temporada, talvez fosse melhor manter o Dorival mesmo, né? Se o ideal fosse ganhar. Mas veja bem, vamos pegar o caso do Palmeiras, em 2021-22. O Palmeiras fez tudo certinho. Eu acho que o Palmeiras agiu corretamente. Chegou na final contra o Chelsea e mesmo assim perdeu. Eu acho que o Dorival tinha data de validade no Flamengo. E me parece que essa é a mesma visão da diretoria do clube. Então, trocar de treinador é algo que até faz sentido, na minha opinião. Eu acho que o Flamengo fez uma escolha entre Mundial e segundo semestre, onde tem 3 competições. O Flamengo fez a escolha pelo segundo semestre, até olhando aquilo como algo mais sustentável, talvez mais rentável. Mas é importante dizer, a torcida do Flamengo canta e brada há anos. E agora o seu povo pede o mundo de novo. O Flamengo não se preparou. O Flamengo desdenhou, como instituição e, portanto, como diretoria, desse cântico do Flamengo. Eu torço para que o Vitor Pereira se ache, eu torço para que a gente pare de buscar essas soluções fáceis para debater os problemas do nosso clube. Eu entendo quem acha que o Dorival deveria ficar, porque tem um ponto. Ao mesmo tempo, eu entendo a troca por um treinador como o Vitor Pereira, e historicamente na sua carreira já mostrou mais variações táticas, e é disso que o Flamengo precisa. O Flamengo precisa variar mais o seu jogo. Então eu acho que essa discussão da troca de treinador, ela de todas essas que eu trouxe, eu acho que ela é a mais polêmica, mas o que é claro para todos nós, o Flamengo não se planejou para jogar um Mundial. E isso a gente vai ter que aguentar para sempre. Espero que antes desse Mundial de 2025, com 32 clubes, o Flamengo volte ao Mundial e faça um planejamento correto para vencê-lo. Mas isso é uma coisa que para sempre vai ficar no nosso coração. E a única coisa que eu posso torcer é o que todos nós, torcedores, vamos torcer. Para que o Vitor Pereira dê certo. E lá no final do ano a gente comemore mais 1, 2, quem sabe dessa vez, pela primeira vez, com essa geração 3 títulos no mesmo semestre. É isso, meus amigos. Nos vemos até a Recopa Sul-Americana. E, não deixem de se inscrever e de curtir esse vídeo. Um beijo bem grande. Eu sou Henrique Juliano e esse é o Crônica Rubro-Negra.